O Império Babilônico é um dos principais impérios do mundo antigo e estava localizado na região hoje conhecida como Iraque, nas terras que atravessam os rios Tigre e Eufrates. Dividido em duas fases, estava localizado na região sul da Mesopotâmia. As duas fases são separadas pelo domínio dos assírios. O primeiro Império Babilônico durou de 1792 a.C. até 1750 a.C., e o chamado Neo-Babilônico de 626 até 539 a.C. O fim do Império Babilônico é marcado pelas conquistas de Ciro o Grande, quando então se inicia o Império Persa. O primeiro Império Babilônico. O primeiro Império Babilônico foi criado por Hammurabi, na Baixa Mesopotâmia. Hammurabi liderou a Babilônia, controlando o maior império de Ur. Era a dinastia dos amorreus, que terminou no século XVI, quando a região foi invadida pelos hititas. Esse é o contexto do período intermediário na Babilônia. Historicamente, esse período corresponde ao declínio da Suméria e ao início do domínio dos assírios. É um período marcado por sucessivas invasões e guerras. Ainda assim, o império é consolidado entre os reinos de Lã e Isin, que perdem espaço geográfico para os estados ao norte da Mesopotâmia. O primeiro período babilônico também é denominado do período Paelo-Babilônico, por estar compreendido em uma época em que passa a dominar a dinastia da Babilônia. Nessa fase, ocorre o chamado Renascimento Sumério e o domínio dos assírios. Também nesse período ocorre a disposição do Código de Hammurabi, baseado na Lei de Talião, que previa regras de conduta. Entre as mais conhecidas e aplicadas está o chamado olho por olho, dente por dente, com a punição proporcional ao crime cometido. Segundo Império Babilônico. Já o Segundo Império Babilônico começou em 612 a.C. e é marcado pela derrota dos assírios para os caldeus. Após a morte do rei assírio Assurbanipal, quem assume é Nabopolassar, pai do famoso rei babilônico Nabucodonosor, que viveu entre 605 e 563 a.C. Coube a Nabucodonosor transformar a Babilônia em um importante centro cultural. Também é nesse período que surge o conjunto arquitetônico formado pelos jardins suspensos da Babilônia e a Torre de Babel, cuja referência está no Velho Testamento. O esplendor da Babilônia era a preocupação constante de Nabucodonosor. Após sua morte, o Segundo Império Babilônico entrou em decadência. Até o início do Império, a economia na Babilônia era baseada na agricultura. A partir do reinado de Nabucodonosor, contudo, o trabalho nas obras passou a ser importante fonte de renda para a população, que recebia pelos serviços prestados. O Império Persa se estabeleceu na região hoje conhecida como Irã, entre 550 e 330 a.C., fundado por Ciro o Grande, e tornou-se o maior império da história antiga. Seus domínios se estendiam dos Balcãs até a Europa Oriental. Esse império é considerado um modelo de administração em contraste com as cidades-estado gregas. É formado por povos nômades que, após o estabelecimento na Pérsia, exibiu importante poderio militar. Evidências históricas e arqueológicas da existência da Babilônia. Registros escritos. Há numerosos registros escritos em tabuletas de argila e em inscrições em pedra que mencionam a Babilônia, suas conquistas e seus governantes. Estes registros incluem textos como as Crônicas Babilônicas e a famosa Epopeia de Gilgamesh. Ruínas arqueológicas. As escavações arqueológicas revelaram as ruínas da antiga cidade da Babilônia, localizada no atual Iraque. Entre os principais vestígios
estão os restos do palácio de Nabucodonosor II, os muros da cidade e o famoso portão de Estar, muros e fortificações. A Babilônia era conhecida por seus imponentes muros e fortificações, que foram descobertos durante as escavações arqueológicas. Essas estruturas são um testemunho da habilidade avançada dos babilônios em engenharia e construção. Sistemas de irrigação. A região da Babilônia era caracterizada por sua agricultura fértil, alimentada por complexos sistemas de irrigação. Ruínas de canais e aquedutos foram descobertos pelos arqueólogos, demonstrando a importância da agricultura na economia babilônica. Arte e artefatos. Esculturas, cerâmicas, joias e outros artefatos foram encontrados nas escavações, proporcionando um entendimento sobre a vida cotidiana, a religião e a cultura dos antigos babilônicos. Essas evidências combinadas ajudam a reconstruir a história e a importância da civilização babilônica na antiguidade.